Neste vídeo vamos falar então sobre a criação de documentos no Illustrator. Vamos então regressar aqui à nossa aplicação. Temos então aqui o nosso espaço de trabalho que neste momento não tem qualquer espécie de documento criado. Genericamente existem dois tipos de documentos, ou dois grandes volumes de documentos que nós podemos criar. Documentos para desenho no computador, desenho digital, ou então documentos para imprimir. Okay? E a grande diferença entre este tipo de documentos é a resolução que cada um destes documentos vai ter. Ora, para nós criarmos um novo documento, nós vamos aqui ao menu File e clicamos em New. Okay? E quando clicamos em New, vai aparecer então o quadro do novo documento. O novo documento, este quadro, vai nos permitir, em primeiro lugar, definir aqui o nome do nosso documento. Vamos colocar aqui primeiro. Okay? Temos depois aqui o perfil. O que é que significa basicamente o perfil? Eu posso escolher se quero criar um documento para imprimir, um documento para a web, um documento para dispositivos, para vídeo ou filme, ou então um Basic RGB. O RGB significa Red, Green and Blue, portanto um documento básico de RGB. Ou então podemos fazer um browse para ir buscar templates de documentos. Neste caso, se eu fizer um browse, podemos escolher aqui diferentes tipos de documentos. Ora, mas por defeito, o que é que nós fazemos aqui? Temos aqui no Custom, nós vamos deixar ficar o Custom e vamos trabalhar aqui as opções que nos aparecem no interior. Ainda não falámos sobre os artboards, iremos falar no próximo vídeo, mas nós podemos definir aqui o número de artboards. Ora, isto significa que cada documento pode ter um conjunto grande de artboards. Neste caso, por defeito, tem apenas um. Isto é, um espaço onde eu posso trabalhar. Eu posso ter vários artboards. Se eu colocar 2 artboards, reparem que automaticamente vamos ter aqui um conjunto de opções que se abrem. E isto vai me permitir definir de que forma é que os meus artboards são organizados no meu espaço de trabalho. Tenho aqui o spacing, isto é, o espaço entre os artboards, em quantas colunas é que eles vão definir, de que forma é que eles se vão organizar em termos de sequência, etc, etc. E, portanto, temos aqui várias opções que poderemos depois eventualmente explorar quando criarmos vários artboards para o mesmo documento. Vamos esquecer os artboards, vamos deixar ficar apenas um. Vamos saltar aqui para a opção Size. E no Size nós temos aqui Custom, mas poderemos selecionar um conjunto de tamanhos pré-definidos. Neste caso aqui o Custom tem aqui o Letter, Legal, Tabloid, o tamanho A4, A3, A5 e por aí fora. E temos também algumas das especificações mais comuns para tratamento de imagem para computador. Portanto, temos basicamente aqui alguns tipos de formatos para impressão e também alguns tipos de formatos para o design de PC, o design digital, vamos lhe chamar assim. No entanto, eu posso aqui no Profile, se eu alterar para Print, o que vai acontecer aqui no Size, vai-me aparecer apenas os templates de documentos que estão formatados para impressão. Neste caso, tamanho A4, um tabloide, uma letter, etc, etc. Se eu selecionar Web, por sua vez, vão aparecer apenas os formatos relacionados com o desenho digital. Vamos lhe chamar assim, ok? Portanto, não é desenho ou não é imagem cujo objetivo seja para ser impressa. Nós podemos depois definir aqui, por exemplo, o Devices, e neste caso ele tem por defeito já o tamanho em pixels, que é a unidade que nós temos aqui definida, de determinados dispositivos. Não são muitos, é um facto, mas temos aqui para o iPad mini, o iPad Air, o iPhone, o Nexus, etc. Temos então aqui já um conjunto de pré-definições que, ao serem selecionadas, vão colocar aqui na largura e na altura o número de pixels correspondentes, ok? Vamos, contudo, aqui ainda ver o Video and Film e, obviamente, aqui o conjunto de templates vai ser mais vasto. Porquê? Porque tem a ver com as várias resoluções dos filmes. Temos para alta definição, temos também para as versões DVD, PayPal, ou melhor, peço desculpa, PAL ou NTSC. O PayPal é um sistema de pagamentos, não é propriamente um modelo de filme, mas de qualquer das formas, ao selecionar aqui, por exemplo, o PAL D1DV, nós vamos ter aqui a definição por defeito do tamanho que é a imagem, ou a resolução da imagem do tipo que aqui está. Se eu colocar aqui, por exemplo, o HDTV 720, vamos ter o 1280 por 720, que é o formato normal. Neste caso, eu, por exemplo, estou a filmar estes meus vídeos a 1920 por 1080, o que significa que estaremos a usar aqui um HDV
cá está o valor. E, portanto, se eu criar um documento deste tamanho, automaticamente eu sei que ele vai encaixar perfeitamente nesse tamanho que eu defini. No entanto, o normal é termos aqui, neste caso, um web, ou então, assim que nós alteramos aqui um valor, por exemplo, se eu colocar aqui 1000, automaticamente todos os meus profiles e sizes vão passar para custom, porque eu estou a definir manualmente o que eu quero. Se eu quiser criar aqui um documento de 1000 pixels por 800, e eu estou a falar em pixels porque é a unidade que aqui está, eu posso fazê-lo desta forma, colocando diretamente aqui os valores. Posso mexer na orientação, se quer na vertical ou na horizontal, e ele vai interpolando ou vai aqui mudando as coordenadas, ou neste caso as dimensões de cima para baixo ou de baixo para cima, como quiserem. Posso alterar a qualquer altura de pixels para outra unidade qualquer, neste caso centímetros, ele vai-me logo dizer quanto é que vai ter, e vou colocar aqui pixels. Obviamente que esta alteração entre pixels e centímetros tem também a ver com a questão dos DPIs. E aqui reside algo muito interessante. Temos também aqui ainda o bleed chamado, o bleed agora não interessa muito estar a explicar o que é isto, basicamente são uma espécie de margens, mas temos aqui no Advanced o Color Mode, basicamente temos dois, o CMYK, que é um modo de cores não muito utilizado na Europa, é o mais utilizado o RGB, e por defeito temos então aqui o RGB, mas os Estados Unidos, por exemplo, gostam muito de utilizar o CMYK. Basicamente é um modelo de organização de cores, não é mais do que isso. Tecnicamente as cores são todas iguais, poderão ser organizadas com mecanismos diferentes. Temos depois aqui o Raster Effects, e aqui é que é extremamente importante. Se nós vamos criar um documento para imprimir, então nós nunca deveremos trabalhar numa resolução de 72 dpi. Ou neste caso ppi, point per inches. Nós devemos sempre selecionar no mínimo o 150 ou o 300 preferencialmente, ok? Se vamos trabalhar com imagens para web, criação de templates, vetores para ilustração digital, então aí perfeitamente, é mais que suficiente usarmos os 78 ppi, ok? E no Preview Mode temos aqui por default Pixel ou Overprint, vamos deixar sempre por default, ok? Assim que nós quisermos, clicamos no OK e automaticamente o nosso documento é criado, ajustado aqui ao nosso espaço de trabalho e, portanto, temos as condições criadas para podermos começar a desenvolver o nosso trabalho.